Vamos abrir um texto para a meditação nossa no Bessorá de Lucas, capítulo 14, e o versículo é o 16 a seguir. Não gosto de ler texto muito comprido, mas no caso de hoje vamos fazer uma exceção. Porém, lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. Todos a uma começaram a excusar-se, dizendo-lhe: o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me haja por escusado. O outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. Outro diz: casei-me, portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu dono, e então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui pobres, aleijados, mancos, cegos. E disse o servo ao seu dono: feito está como mandaste, e ainda tem lugar. E disse o dono ao servo: sai pelos caminhos valados e forçai-o a entrar, para que minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Texto, todo mundo gosta de pregar isso, mas nós estamos tirando exemplos para Bessorá no dia de hoje. Houve um cidadão dizendo que hoje não tem um povo que ele conhece que seria salvo, ou queria para o céu, segundo a linguagem dele. Mas o que nós estamos vendo hoje é a decepção, o descrédito que dão para uma palavra que é digna de toda aceitação, que é a palavra do Eterno. E nesse texto aqui, vemos isso claramente, o que está acontecendo hoje no dia a dia, para que você possa ver como vivem as pessoas que se diz servos do Eterno. Não estou tratando de denominação, não, estou tratando de pessoas que se intitulam servo do Eterno, Criador, praticador de mandamentos de doutrina, para nós termos o cuidado para acordarmos enquanto há tempo. Como já foi dito nesta live, os dias estão sendo abreviados e o sono continua letárgico, onde as pessoas dormem pensando que o amanhã ainda existe. Você durma hoje sabendo que o amanhã não lhe pertence. E o que precisamos no dia de hoje é como está escrito na palavra, que basta cada dia o seu mal. Quando vemos esse convite e as pessoas recusam ele, porque cada um tem os seus afazeres, nos lembra do que diz Paulo aos Filipenses, dizendo uma coisa interessante: vocês têm buscado o que é vosso, nunca o que é do Mashiach. Porque as pessoas estão preocupadas muito com a vida cotidiana, claro, deve se preocupar com a família, com a despesa da casa, com o trabalho, mas não deve isso em primeiro lugar. Deve fazer como está escrito em 6,33 do livro de Matitiá: busca em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as outras coisas te será acrescentada. E quando você faz isso, colocando o reino do Shamaí em primeiro lugar, você opta por aquilo que é sagrado e sempre as outras coisas te é acrescentado. Mas quando você coloca as coisas materiais em primeiro lugar, desanda a vida espiritual de uma tal maneira que a sua vida espiritual não tem mais sentido, tudo não tem importância e você acaba morrendo na fé. Isso é comum. E hoje nós vemos as pessoas muito materialistas, procurando sempre o ganho. Isso é ótimo quando busca a prosperidade, mas não esquecendo sempre do reino do Shamaí, porque tudo que temos aqui é passageiro, uma hora vai findar. Não é por isso que nós vamos jogar de qualquer maneira fora, ou que alguém aproveitando disso, quer se aproveitar para garinhar benécia, enquanto sua vida miserável de pecado vive sempre ao extremo e quer sugar aquilo que os outros conquistaram. Não funciona assim. Porque aqueles que foram convidados tinham a probabilidade de deixar o boi para experimentar amanhã, para a esposa agradar ela no amanhã, e também aquele que comprou uma terra, deixa para ver amanhã. Porque amanhã é um dia que não pertence. Porque hoje, como diz a palavra, se ouvir a minha voz, não endureçai os vossos corações. Como dissemos sempre, que a palavra do Eterno está em primeiro lugar em nossa vida, e seja o Eterno exaltado em nossa vida em primeiro lugar, porque quando colocamos ele em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, as coisas secundárias
vem ao nosso encontro sem nenhum problema. Quando vemos isso, nós lembramos da palavra que alguém pode até dizer: aquele que não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Eu até reservei um texto nessa noite no livro de Devarim, que é o capítulo de número 13, versículo 6, para a nossa meditação sobre esse assunto. Inclusive já falamos dele uma vez. Quando nós lemos esse texto, diz assim: quando te incitar o teu irmão, filho ou mãe ou filha ou mulher do teu seio ou teu amigo, que como a tua alma, dizendo em segredo, vamos servirmos a outra divindade, e não conhecer nem tu nem os teus pais. Ou seja, quando você está envolvido com alguma pessoa e ela queira te tirar da tua fé, isso faz parte daquele texto, que não deixar pai, mãe, filho, mulher por amor de mim, não é digno de mim. E quando nós prestamos atenção na fala do Mashiach Yahushua, nós temos o cuidado de preservar a fé, principalmente a fé que foi adquirida através da palavra. Porque na religião, quem está hoje na religião não pode esquecer daquilo que o Criador falou por através de Eremiá, o capítulo 11 e 19, desculpe. Os nossos pais, ó Eterno, verdade minha, porque os pais daqueles dias só ensinou mentira, ou seja, idolatria, que o Salvador é uma idolatria e que a divindade é uma idolatria, e aprende aquilo. E se você que aprendeu a palavra como ela não tiver cuidado, acaba minando a sua fé. Então por isso eu alerta: que não deixar pai, mãe, filho, mulher e família por amor a mim, não é digno de viver com ele. Por isso nosso cuidado é extremo quando nós olhamos para a fé que processamos, porque não existe ninguém no planeta Terra que possa obedecer o nome de Yahushua Mashiach e praticar mandamentos e doutrina como nós fazemos. Temos o zelo de termos o cuidado de ter uma literatura extraída da mais veraz palavra do Eterno e exaltar o nome que é sobre todos os nomes e praticar mandamentos e doutrina na sua íntegra, sem omitir uma vírgula, nem um tio, nem um iot. Por isso nós atestamos todas as coisas, para que tenhamos cuidado, para não perdermos o que já ganhamos. E claro que nessa caminhada temos obstáculos. Os dias de conflito são comuns no meio dos irmãos, como foi no dia passado. No dia de Shaul, no dia de Moshe, no dia nosso também, não será diferente, porque surgirá muitos problemas em que você e eu devemos passar por cima deles, para que o problema fique sempre atrás da nossa fé, e a nossa fé sempre avultada, esperando o galardão que nos espera, porque para conseguir esse galardão, você tem de lutar e vencer você próprio, a sua natureza mundana ou mesmo carnal, para alcançar o objetivo que é a salvação da alma, porque a carne é passageira, mas a alma é eterna, e você tem de preservar por através da fé no Mashiach Yahushua, praticando mandamentos e doutrina, se regredir um off-shal, como está escrito em hebraico, nem o palmo, e você conseguirá ver e viver aquilo que os nossos ancestrais, como Shaul e tantos demais, viveram e conseguiram o objetivo, que é viver a palavra na sua íntegra. Mas claro, toda luta tem um desafio, e todo desafio, quem ultrapassa, tem uma vitória e tem um galardão. Por isso, nesse momento, chamo você a sua atenção para não fazer com aqueles que colocaram sempre em primeiro lugar as coisas materiais. Coloque em primeiro lugar o reino de Yah e a sua justiça, e as outras coisas te serão acrescentadas.